Olá! Seja bem-vindo à Maratona PF-PRF. Serão 9 dias de aulões totalmente gratuitos para você aprender com o nosso time de professores. O Logos Concursos está há 23 anos trabalhando intensamente pelo sucesso de seus alunos. E para você que também deseja se tornar um servidor público federal, nós preparamos 30% de desconto no nosso curso online. Na descrição aqui embaixo você encontra todos os links, o do desconto e o do material de apoio. Vamos juntos maratonar esse aulão. Hoje é dia de língua portuguesa com a professora Jaqueline. Bons estudos! Olá pessoal, como vai? Eu sou a professora Jaqueline, professora de língua portuguesa aqui do Logos Concursos, e eu trouxe para vocês aqui hoje para fazer com vocês a resolução de uma prova que foi aplicada no ano de 2018 pela banca CESP para a Polícia Federal. Então você que já está começando a se preparar para a próxima prova da Polícia Federal, eu trouxe aqui uma oportunidade, de a gente começar o nosso estudo fazendo a resolução da prova anterior. E essa resolução que a gente vai estudar hoje, que a gente vai ver hoje, ela serve também para você que está se preparando para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, certo? Para todos os cargos, porque sendo a mesma banca, independente do cargo, ela acaba trabalhando os mesmos conteúdos, E é muito importante, que você faça questões, da prova da banca, para você treinar, para conhecer o perfil, até porque existem algumas bancas que têm algumas particularidades em algumas regras. Determinada banca às vezes vê como facultativo um uso da vírgula que a outra banca vê como obrigatório. Então é muito bom que a gente faça exercícios e vá internalizando essas regras para a gente estar assim bem preparado quando chega a prova, ok? Então vamos lá. Começando aí, eu trouxe aqui para vocês o texto. Até antes da gente começar, esta prova é uma prova bem grande, uma prova com 24 questões, incluindo redação oficial. A gente tem 3 questões de redação oficial que estão aqui dentro da prova de português, tá? Não está separado. São questões simples, como a gente vai ver, de redação oficial, não tem muito conteúdo exigido, talvez até o aluno que não conhece o manual, não estudou, consiga fazer com tranquilidade, Mas é muito importante que a gente estude também a parte do manual oficial lá da Presidência da República, que a gente tem até uma atualização dele que aconteceu em 2018 aqui na prova, como vocês vão ver. A prova é baseada ainda no manual antigo de 2002, mas a gente vai conseguir resolver mesmo ela tendo como referência o manual anterior, tá? Então, como eu falei, são 24 questões, a prova é grande. A prova é uma prova assim um pouco cansativa, porque o tempo todo nós devemos retornar ao texto para poder responder as perguntas, Na verdade, as afirmações que serão feitas, para a gente poder dizer se está certo ou se está errado, a gente o tempo todo tem que voltar no texto, porque a banca CESP, ela aponta os itens gramaticais relacionados ao texto. Então, ela não traz normalmente a transcrição ali para o item. Então a gente tem que sempre voltar. Por isso que esse exercício é importante para você treinar o estilo da prova. Então fazer a prova por completo, vendo cada questão, voltando, vendo cada questão e voltando, fica um pouco cansativo, mas é um exercício fundamental para você se preparar para a prova, tá ok? Então vamos lá, começando então, gente, vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Como vocês podem ver, não é um texto muito grande, mas também não é um texto pequeno, mas aqui o tamanho acaba ficando irrelevante porque vocês vão perceber que é um texto com tema assim, contextualizado, nesse universo policial, então a leitura flui com facilidade. A banca marca aqui ao lado, a numeração das linhas, para facilitar o nosso trabalho quando a gente for fazer as questões, E é muito importante que você treine a interpretação em casa, A gente vai fazer aqui a interpretação
mas esse é um exercício às vezes muito pessoal, porque o aluno faz a leitura da maneira dele. Tem alunos, né, que gostam de fazer o texto somente marcando aquelas partes que ele acha importante. Tem aluno que gosta de fazer um pequeno resuminho ao lado do texto, por exemplo, com as palavras-chave, né? Não vamos ficar também escrevendo muito, né, ao lado. Por quê? Porque se você escreve muito, você às vezes acaba perdendo muito tempo, né? Então é bom que você faça esse treinamento e veja qual é a melhor forma para você interpretar um texto. Se você só vai marcar, se você vai escrever ali uma palavrinha que resuma o conteúdo do parágrafo, tá? Aqui eu normalmente prefiro somente marcar aquilo que eu acho que é relevante. A gente pode até ao lado marcar uma palavrinha ou outra que seja mais significativa, tá? Porque de repente, na hora que a gente vai fazer o exercício, a gente consegue identificar com mais facilidade quando a gente já marcou alguma coisa, tá? Então vamos lá, começando. Imagine uma operação de busca na selva, sem binóculos ou apoio logístico, somente com um facão. Assim eram feitas as operações de combate à pornografia infantil pela Polícia Federal, até o dia em que os peritos criminais federais desenvolveram no estado do Mato Grosso o NuDetetive. O programa executa em minutos uma busca que poderia levar meses, encontrando todo o conteúdo pornográfico de pedofilia em computadores, pendrives, smartphones e demais mídias de armazenamento. Para ajudar o trabalho dos peritos, existem programas que buscam os arquivos de imagem e vídeo através de sua hash ou sua assinatura digital. Logo nos primeiros testes, a detecção de imagens apresentou mais de 90% de acerto. Para o teste, pegaram um HD em conteúdo já periciado e rodaram o programa. Conseguiram 95% de acerto em 12 minutos. Seu diferencial era não só buscar pela assinatura digital ou nomes conhecidos, mas também por novos arquivos por intermédio da leitura dos pixels presentes na imagem, calibrados a uma paleta de tons de pele. Começava a revolução em termos de investigação criminal de pornografia infantil. Além da detecção de imagens e vídeos, todo o processo de busca e obtenção de resultados é simultâneo, o que economiza tempo e dinheiro. A licença de uso do software é programada em Java, é gratuita e é disponibilizada para as forças da lei e pesquisas acadêmicas. Segundo seus desenvolvedores, nunca houve o intuito de venda, pois não enxergam sentido em lucrar com algo que seja para salvar crianças. Mas então, por que não deixá-lo disponível para todos, somente para que não possa ser utilizado para criar formas de burlá-lo? Explicam. Desde seu lançamento, o NuDetetive já foi compartilhado com a Argentina, Paraguai, Suécia, Áustria, Noruega, Nova Zelândia e Portugal. Ganhou reconhecimento e premiações em congressos forenses no Brasil e no mundo. Internet, Carta Capital. Foi a fonte aí deste texto. Certo, gente? Então vocês viram que a leitura é fácil, uma leitura rápida, né? A gente pode, como eu fiz, né, ir marcando ali do lado ou fazendo um pequeno resumo. Por exemplo, se você fosse resumir, né? Você tem que já ter ideia mais ou menos de como vai fazer, se você vai marcar somente ou se você vai colocar um resuminho do lado. Se você fosse resumir, quais palavras-chave em cada parágrafo você iria marcar? Aqui, ó, por exemplo, no primeiro parágrafo, você pode colocar aqui, ó, que essa operação, né,
era de combate à pornografia infantil. Aqui a gente tem, então, o desenvolvimento de um programa que é rápido, que tem rapidez, né? Então, a busca, né, o combate acontecia com mais rapidez, né? E aqui ele fala que eles rodaram e buscaram rapidamente, tem 90% de acerto. Então, é um programa que é preciso, certo? Aí, por exemplo, aqui no próximo parágrafo, ele fala que isso revolucionou a investigação criminal da pornografia infantil. Então, você pode colocar lá, revolução. No próximo parágrafo, ele fala de economia. Então, tem economia tanto de dinheiro quanto de tempo. Próximo parágrafo, esse parágrafozinho aqui, ó. Ah, não, esse aqui é daqui, né? Economia é deste parágrafo aqui. Aqui, ó, ele fala que a licença é gratuita. Então, a licença é gratuita. E aqui ele fala que ele foi compartilhado no mundo, ganhou prêmios. Entenderam? Então, a gente pode fazer uma primeira leitura somente marcando, ou se você quiser, durante essa leitura, vai colocando do lado ali palavras que possam te auxiliar na hora da resolução. Porque aí, na hora que você lê o exercício, você volta naquela parte do texto determinada, muitas vezes, tá? Então, por isso que o treinamento é importante, porque aí a gente vai descobrindo qual é o nosso meio mais eficiente, mais rápido, tá? Então, vamos lá. No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue os itens seguintes. Olha só, gente. Então, para quem não está acostumado com o tipo de prova da Banca CESP, a gente tem, então, aqui este enunciado geral, né, que serve aí para os itens, né, para os próximos itens. E aí, em cada questão, a gente tem a afirmação. E a gente vai marcar, né, no gabarito lá se é certo ou errado, tá? Eu fiz aqui dessa maneira, eu coloquei, até ficou um pouquinho pequena a letra, porque eu quis colocar junto a pergunta com o texto para ficar mais fácil a visualização de vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro item, infere-se, ou seja, a gente pode deduzir do texto que o No Detetive foi desenvolvido especificamente para o combate a pornografia infantil. Então, ele foi desenvolvido especificamente para isso? Está certo ou está errado? A gente já sabe responder, né? Mas vamos lá voltar no texto. Vamos lá para o primeiro parágrafo. Ele diz assim, ó, imagine uma operação de busca na selva, sem mapas, binóculos ou apoio logístico, somente com o facão. Assim, eram feitas as operações do combate à pornografia infantil pela Polícia Federal até o dia em que os peritos criminais federais desenvolveram o No Detetive. Então, aqui o desenvolvimento desse programa, ele foi feito para quê? Para combater a pornografia infantil. Era feito de uma maneira até ser desenvolvido este programa, que foi desenvolvido para o combate à pedofilia. Então, isso fica aqui, a gente pode justificar esse item 1 como certo através aqui do conteúdo que traz esse parágrafo. Além disso, lá na linha 21 também, ó, começava a revolução em tempos de investigação criminal da pornografia infantil. Então, com a criação desse programa, houve uma revolução em que? No combate à pornografia infantil, na investigação criminal da pornografia infantil, certo? Então, o programa ele foi desenvolvido para isso, tá bem? Então, lá na linha 30, agora, para a gente finalizar, ele fala, ó, esse aqui não deixa dúvidas. Ele fala assim, ó, segundo seus desenvolvedores, nunca houve o intuito de venda, pois não enxergam sentido em lucrar com algo que seja para salvar crianças. Então, ou seja, ele foi desenvolvido para salvar crianças. Quais crianças? As que estavam sofrendo ali abusos, de alguma maneira, certo? Então, este item aqui é correto. Tudo bem? Entendido? Vamos para o item 2. Um dos benefícios do No Detetive para a Polícia Federal é tornar mais célere a investigação de crimes relacionados à pornografia infantil. O que é mais célere, gente?
Para quem já estuda, né, a área policial, já conhece, né, muitas vezes este vocábulo, né, a palavra celery. Quem não conhece, precisa conhecer, precisa guardar. O que significa celery? Mais rápido, né? Então ele fala que um dos benefícios é justamente a rapidez. Isso é certo ou isso é errado? Nós vamos lá para o segundo parágrafo para responder esse item aí. Lá no segundo parágrafo, na linha 7, ele fala assim, ó, o programa executa em minutos uma busca que poderia levar meses. Ou seja, este programa tornou sim a investigação mais célere, mais rápida. Então o item aqui está correto. Tudo bem? Item 3. O primeiro parágrafo do texto informa que, antes da criação do NU Detetive, a Polícia Federal não dispunha de dispositivos tecnológicos para investigação de crimes de pedofilia na internet. O que acontece, gente? Este programa gerou uma revolução, como foi falado no texto, né? Mas a gente sabe que a forma de investigação já existia. Ele até fala lá, ó, fala lá nesse parágrafo da revolução, deixa eu identificar aqui qual é a linha. Aqui, ó, lá, a gente já tem, eu até marquei, ó, aqui do lado. Começava, lá na linha 21, começava a revolução em termos de investigação criminal de pornografia infantil. Se houve uma revolução, é porque houve uma mudança. Se houve uma mudança, é porque existia uma forma, tá? Só que era uma forma mais rudimentar, era uma forma não tão eficiente, né? Tanto é que lá no primeiro parágrafo, ele faz ali o uso de uma linguagem conotativa para dizer que eles tinham, sim, uma maneira de investigar. Olha só, vamos ler lá comigo novamente, ó. Imagine uma operação de busca na selva, sem mapas, binóculos ou apoio logístico, somente com o facão. Assim eram feitas as operações. Então, eles tinham o facão, né, que na realidade aí não era um facão, mas eles tinham um instrumento para poder fazer as buscas, mas era um instrumento rudimentar, entenderam? Então, aqui no item 3, a gente vai marcar o quê? Vai marcar errado, porque eles dispunham, sim, era um processo mais lento, era um processo mais rudimentar, não era tão eficiente, mas existia. Eu não posso falar que não tinha nenhuma forma de tecnologia, ok? Então, item 3 está errado, certo? Então, vamos para o item 4. De acordo com o texto, diversos países da América e da Europa compraram a licença de uso do software criado pelos policiais federais do Mato Grosso do Sul, o que demonstra o reconhecimento estrangeiro da qualidade do trabalho forense do Brasil. Gente, tem vários países da América Latina usando o software? Sim, né? A gente marcou aqui, ó, nesse parágrafo, no mundo, a gente tem lá países da América e da Europa, Argentina, Paraguai, Suécia, Áustria, Noruega, Nova Zelândia e Portugal. Mas eles compraram? Não, eles não compraram. Aqui nesse parágrafo, nesse último parágrafo que fala, eu já tenho a afirmação de que o NU Detetive ele foi compartilhado. Se ele foi compartilhado, ele não foi vendido. Na realidade, ele foi doado, ele foi cedido. Essa afirmação aqui que eu tenho lá nas linhas 33 e 34 já me ajudam a marcar o item 4 como errado. Além dessa frase, né, que a gente tem para justificar, a gente tem outra aqui, ó, que é cabal. Vamos ver lá na linha 26. A licença de uso do software, que é um programa em Java, é gratuita e é disponibilizada para as forças da lei e para as pesquisas acadêmicas, certo? Então, na linha 30 eu tenho essa afirmação, na linha 27 eu tenho essa afirmação, lá na linha 30 eu tenho também a continuidade da ideia, ó. Segundo seus desenvolvedores, nunca houve o intuito de venda, pois não enxergam sentido em lucrar. Não tem sentido lucrar. Se não tem sentido lucrar, eles não compraram. O programa foi doado, certo? Então, item 4 está errado.
Próximo item, item 5. Conclui-se do texto que a varredura do No Detetive é restrita a dispositivos conectados à internet. Em nenhum momento do texto, gente, na nossa leitura, a gente viu a palavra internet. Ele não fala de conexão à internet, né? O que eu preciso? Eu preciso, vamos ver lá na linha 16, ó, rodar o programa. Então, eles pegaram um HD com conteúdo já periciado e rodaram o programa, né? Aí ele fala lá no parágrafo 2 também, ó, todo o conteúdo, o programa, né, executa em minutos uma busca que poderia levar meses, encontrando todo o conteúdo pornográfico de pedofilia em computadores, em pendrives, em smartphones e demais mídias de armazenamento. Ele não fala em nenhum momento que eu vou usar a internet, é só rodar o programa nesses equipamentos, ok? Então, este item também está errado. Não precisa de internet. Aqui não é compra, tá certo? Sempre, gente, eu aconselho sempre os meus alunos assim, identificou a palavra que causa problema ali, corta ela, isso não acontece, tá? Que aí ajuda a gente a marcar de maneira correta ali o certo ou o errado, tudo bem? Partindo então agora para o item 6, eu repeti aqui o texto, tá, gente? Para ficar mais fácil a nossa visualização. Então, vamos lá. Item 6. A inserção aqui já começa... Na verdade, eu tive 5 questões de interpretação e aqui eu já vou começar com itens de gramática. Contudo, como vocês vão ver, eu não estou abandonando a interpretação. Esse texto aqui, na verdade, essas questões, elas... Para serem respondidas, elas precisam da leitura, elas precisam da interpretação também, tá? Então, é uma gramática aplicada ao sentido do texto, que a banca vai cobrar aqui. Então, vamos lá. Item 6. A inserção de uma vírgula imediatamente após a palavra assim, lá na linha 2, alteraria os sentidos do texto? Então, vamos lá na linha 2. Imagine, vou começar a leitura para ficar mais segura a nossa resposta. Imagine uma operação de busca nas selvas, sem mapas, binóculos ou apoio logístico, somente com um facão. Assim eram feitas as operações de combate à pornografia infantil pela Polícia Federal, até o dia em que os peritos desenvolveram o No Detetive. Então, olha só, gente, o que é esse assim? O assim faz referência ao modo como eram feitas as operações de combate à pornografia infantil. Eram feitas de um modo rudimentar. Assim eram feitas. Então, o assim aqui, ele é um advérbio de modo, que vai indicar um modo. Se eu troco por exemplo, pela expressão dessa maneira, ou deste modo, o sentido vai ser mantido, ó. Desse modo, dessa maneira eram feitas as operações. Sim, então o assim aqui, ele é um advérbio. E se eu coloco uma vírgula, o que vai acontecer? Se eu coloco uma vírgulazinha aqui depois do assim, o assim vai deixar de ser o advérbio de modo. Um assim, que é seguido de vírgula, passa a ser um conectivo, passa a ser uma conjunção que está fazendo uma ligação ali da próxima oração, da frase que ele está iniciando com a frase anterior. Então, quando eu coloco assim, vírgula, eu vou ter o mesmo sentido que então. Eu vou ter ideia de quê? De conclusão. E se eu coloco uma vírgula aqui, dou ideia de conclusão, o sentido vai ser mantido? Se eu troco o assim por então, vai ter o mesmo sentido? Então, eram feitas as operações de combate à pornografia infantil. Tem o mesmo sentido? Não. Então, eu não posso colocar essa vírgula ali, ok? Porque senão eu vou ter a mudança no sentido do assim. Então, gente, qual é a resposta para o item 6 diante dessa explicação?
Ele pergunta se a inserção da vírgula alteraria os sentidos. Se eu coloco a vírgula, eu deixo de ter um advérbio de modo e passarei a ter um conectivo que indica conclusão. Então, vai haver alteração de sentido. Se vai haver a alteração de sentido, o item está certo. Ok? Agora vamos para o item 7. No período em que se insere o termo logo, lá na linha 13, ó, o termo logo expressa uma ideia de conclusão. Então, vamos ver. Vou começar a leitura da frase anterior para a gente poder pegar direitinho o sentido. Para ajudar o trabalho dos peritos, existem programas que buscam os arquivos de imagem e vídeo através de uma hash ou de sua assinatura digital. Logo nos primeiros testes, a detecção de imagens apresentou mais de 90% de acerto. Gente, o que acontece aqui, ó? Logo nos primeiros testes, o logo está indicando o quê? Indicando tempo. Logo nos primeiros testes, já nos primeiros testes, eu posso substituir o logo pelo já. O já aqui indica tempo. Aí ele fala que esse logo expressa uma ideia de conclusão. Neste caso, o logo não é conclusão. O logo aqui é um advérbio de tempo. Então, este item, o item 7, está errado, certo? Item 8. O emprego do sinal indicativo de crase em a uma paleta, lá na linha 20, cadê a linha 20? Manteria a correção gramatical do texto, uma vez que no trecho o vocábulo a antecede palavras no feminino? Vamos lá? Vamos ler lá no texto, gente, ó, lá na linha 20. Na imagem, calibrados a uma paleta de tons de pele. Ele pergunta se eu colocar um acento indicativo de crase aqui, se vai haver, então, a manutenção da correção gramatical. O que acontece, gente? Eu vou reescrever aqui, ó, calibrados a uma paleta. Calibrados a uma paleta. Ó, a palavra calibrados a apresenta, então, a preposição a. Então, eu tenho aqui a preposição a. Para haver o acento indicativo de crase, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter o encontro de mais um a. Este a vai ser admitido pelo substantivo subsequente, não é? Só que aqui o artigo definido a não existe. Por quê? Porque no lugar do artigo definido a foi utilizado o artigo indefinido uma. Então, eu não tenho o encontro de dois as. Se eu não tenho o encontro do a preposição mais o artigo, eu não posso ter crase. Não existe crase diante de artigo indefinido, seja ele masculino ou seja ele feminino. Por quê? Porque a crase só é utilizada diante de palavras que admitem o artigo feminino a. E aqui não é o caso. Então, se eu coloco aqui, vai ter manutenção da correção gramatical? Não, o item 8 está errado. Ok? Entendido? Então, vamos passar para o próximo. Agora, nós vamos fazer 3 questões de redação oficial, tá? Essa prova, né, ela foi dada em 2018 e aí, no final de 2018, a gente teve a reformulação do manual e aí a gente tem aqui que ele está baseado no de 2002. Não tem problema, a gente vai conseguir responder da mesma maneira. Então, esse trecho foi retirado deste manual, porém, as questões, elas acabam se mantendo, né? O conteúdo que foi dito nas questões se mantém, então a gente vai fazer as questões independente disso, tá bem? Então, olha só, gente, o texto diz assim: não se concebe que um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, ou seja, de forma que a gente não consiga compreender com clareza. O texto obscuro é o texto que não é claro, que não é objetivo, que eu tenho dificuldade de entender aquilo que foi colocado, que dificulte ou impossibilite a sua compreensão, que eu acabei de falar.
A transparência do sentido dos atos normativos, bem como a inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado de Direito. É inaceitável que um texto legal não seja entendido pelos cidadãos. Então, o texto ele tem que ser escrito de uma maneira que todos os cidadãos possam compreender. A publicidade implica, pois, necessariamente na clareza e na concisão. O que eu falo de clareza e concisão? Então, esses conteúdos se mantêm no manual mais recente. A clareza é quando a gente fala de maneira entendível. Qualquer um que lê, né, vai conseguir compreender o que foi dito. E a concisão? A concisão está falando de escrever aquilo que é importante, aquilo que é necessário, com o mínimo de palavra possível, né? Eu não vou escrever aqui coisas demais para falar uma coisa que eu posso falar em menos palavras. Tem que ser conciso, o contrário de ser prolixo, né, de ser alongado. Então vamos lá. Considerando o fragmento do texto apresentado, julgue os itens de acordo com o disposto no Manual de Redação da Presidência da República. 9. A redação dos atos normativos deve permitir que cada cidadão, a partir de suas condições próprias de leitura, atribua ao texto legal sua própria interpretação. Gente, a gente aprende, né, através do manual, que ele tem que ser escrito de uma maneira clara, objetiva e que qualquer um que leia compreenda exatamente aquilo que o emissor da mensagem quis dizer. Nós não vamos tirar a nossa própria interpretação, nós vamos interpretar aquilo que foi dito de maneira clara, que não foi dito de maneira obscura no texto, certo? Então, a clareza na mensagem, né, na transmissão da mensagem, deve ser feita para que qualquer um que entenda, que leia, né, vá compreender e não tire as suas próprias conclusões. Tire as conclusões que estão ali, objetivas, claras, certo? Então, este item 9, ele está errado, de maneira nenhuma. Nós nunca vamos fazer interpretações individuais. A interpretação vai ser daquilo que está objetivamente ali escrito no texto, certo? Item 10. Embora estabeleça parâmetros para o uso da língua em redações oficiais, o Manual de Redação da Presidência da República, abreviou assim, você já conhece, né? Rejeita a adoção de um padrão de escrita baseado em uma linguagem administrativa específica, alheia à evolução natural da língua. Gente, nós estudamos em redação oficial que os textos eles devem obedecer o padrão formal da língua, o padrão dito culto da língua, né? A norma padrão, as regras gramaticais e não a uma linguagem administrativa específica. Isso não é dito no manual, né? E também a linguagem ela não deve ser alheia à evolução natural da língua, porque conforme a língua vai evoluindo e vai mudando, você vai utilizar a língua da maneira como ela evolui, desde que seja entendível para os interlocutores, né, para os destinatários dos textos. Então, a evolução da língua, ela deve ser considerada. O padrão não é alheio a isso. Então, este item está o quê? Está certo. Por quê? Porque o manual rejeita a adoção de uma linguagem administrativa específica, porque ele quer o quê? Ele quer a linguagem padrão e a linguagem ela não deve ser alheia, tá? Então, esse item está correto, certo? Item 11. A concisão é uma qualidade da redação oficial que atende ao princípio da economia linguística. Aquilo que é conciso apresenta economia linguística, segundo a qual se deve reduzir ao mínimo de palavras possível o conteúdo a ser comunicado, evitando-se redundâncias, que são repetições, ou trechos inúteis. Esse item está correto. Por quê? Porque eu devo falar o essencial, o necessário, a gente não tem tempo para perder, né? Então vamos ser objetivos. O item está correto, certo? Então, gente, essas três questões são questões de redação oficial que foram incluídas aqui dentro da questão de português, né? Que já foi previsto no edital, que cairia o conteúdo de redação oficial, tá? E aqui a prova acabou colocando junto, né?
porque colocou junto também no edital que seria tudo dentro da mesma disciplina de língua portuguesa, tá? Agora, gente, nós vamos para a terceira parte da prova, né? Vamos dividir a prova em 3, por exemplo. A gente teve um primeiro texto, né? Que a gente fez interpretação e fez algumas questões de gramática. A gente teve a parte de redação oficial e agora a gente vai ter um segundo texto. Este texto é um texto bem longo, ele apresenta 65 linhas, né? E ele não é um texto de leitura tão fácil como o texto que nós lemos anteriormente, tá? E aí, é uma leitura assim que muitas vezes o aluno, né, durante a prova, ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade de fazer uma primeira leitura, ele vai lá nas questões, volta, faz uma leitura novamente, raciocina ali de acordo com a pergunta, porque não é um texto de leitura fácil, é um texto que os alunos na prova apresentaram um pouco mais de dificuldade. E o que eu vou fazer? Para nossa aula não ficar muito cansativa, eu ficar lendo o texto para vocês aqui, eu vou te pedir para você baixar o material, caso não tenha baixado ainda, que está disponível para vocês aí no link, né? Que você pare um pouquinho, né, a nossa aula e faça a leitura, a sua leitura do texto. Por quê? Porque aí vai ficar mais, acho que você fazendo, você identificando, vai ficar mais dinâmico, vai ficar mais específica a aula. E aí, depois que você fizer essa leitura, a gente retorna aqui, né, com as questões e eu vou identificando junto com vocês ali as perguntas em cada parágrafo que a gente vai achar a resposta, tá certo? Então, se não baixou, baixa o slide aí, faça a sua leitura e retorne daqui a pouquinho para a gente fazer a resolução dos exercícios, tá certo? Então, tô aguardando. Então, gente, agora, né, após a sua leitura do texto, né, um texto grande que fala ali sobre a polícia parisiense, a gente tem um diálogo aí entre dois personagens, um dos personagens faz a narração do texto também, né? Vamos fazer agora a interpretação e eu vou interpretar e voltando lá com você no texto. Agora que você já leu, você vai conseguir identificar junto comigo. Então, vamos lá. Questão 12. O primeiro parágrafo do texto é predominantemente descritivo, pois apresenta as características da polícia parisiense. Gente, a Banca CESP gosta muito de colocar essa questão de tipologia nas provas. No primeiro texto a gente não teve, mas aí nesse texto ela já cobrou. Quando a gente fala na tipologia descritiva, a gente está falando de caracterização. E ele faz uma caracterização da polícia parisiense no texto? Sim, lá no primeiro parágrafo ele caracteriza a polícia parisiense. Vamos voltar lá comigo para a gente poder rever. A polícia parisiense, disse ele, é extremamente hábil à sua maneira, então ela utiliza aqui uma caracterização. Seus agentes são perseverantes, caracterização, engenhosos, astutos e perfeitamente versados nos conhecimentos que seus deveres parecem exigir de modo especial. Faz-se uma caracterização da polícia parisiense aqui? Faz, então faz sim uma descrição da polícia. Porém, eu não posso afirmar que esse texto é predominantemente descritivo, porque na realidade ele descreve aqui a polícia em uma parte do texto, no início, nas primeiras frases. Porém, depois eu tenho aqui uma sequência de ações. Na realidade, eu já tenho sequência de ação aqui, já na primeira, o início da ação, né, já na primeira frase. Eu tenho ali o verbo, né, que indica a ação, disse ele. Então, a polícia parisiense disse ele. Assim, quando o delegado G nos contou pormenorizadamente a maneira pela qual realizou suas pesquisas no Hotel D, não tive dúvida de que efetuaram uma investigação satisfatória, até o ponto a que se chegou o trabalho. Aqui chegou o trabalho. Então, aqui, gente, eu tenho uma narração. Nossa, ficou horrível a letra, né? Vou apagar. Eu tenho aqui uma narração dos fatos, da sequência de ações. Eu tenho a presença de verbos que indicam
ações. Então, eu não posso dizer que esse trecho é predominantemente descritivo. Eu tenho, na realidade, uma descrição dentro da narração, dentro da sequência de ações, certo? Então, o que acontece? Esse item aqui, ó, que diz que é predominantemente descritivo, está errado. Eu tenho lá verbos no pretérito perfeito, disse, mas qual? Chegou, até que ponto chegou, nos contou, efetuar. Eu tenho verbos no pretérito, né? Indicando ações que aconteceram. Então, eu tenho aqui a narração, tá? Não posso afirmar que eu tenho predominantemente a descrição. Item 13. Infere-se das falas de Dupin que a opinião do delegado a respeito dos poetas foi determinante para que ele não encontrasse a carta roubada. O delegado pensa que todos os poetas são idiotas. Ele fala isso lá por volta da linha 50 no texto, tá? Vou fazer a leitura desse trecho para a gente poder identificar. Ó, vou começar antes, né, para a gente entender melhor. Lá na linha 42, você compreenderá agora o que eu queria dizer ao afirmar que, se a carta roubada tivesse sido escondida dentro do raio de investigação do nosso delegado, ou em outras palavras, se o princípio inspirador estivesse compreendido nos princípios do delegado, sua descoberta seria uma questão inteiramente fora de dúvida. Este funcionário, porém, se enganou por completo. Este funcionário quem? O delegado. E a fonte remota de seu fracasso reside na suposição de que o ministro é um idiota, pois adquiriu o renome de poeta. Então o ministro, né, pensa que... Então o delegado, na realidade, pensa que o ministro é um idiota, porque ele é poeta. E ele fala, segundo o delegado, todos os poetas são idiotas e, neste caso, ele é apenas culpado de uma non redistributio medi ao inferir que todos os poetas são idiotas. Então, gente, voltando no nosso item aqui, ó, vou reler. Infere-se das falas do Dupin que a opinião do delegado a respeito dos poetas foi determinante para que ele não encontrasse a carta roubada? Sim, ele pensa que os poetas são idiotas. Então, se o delegado era poeta, ele pensa como os idiotas. E o que ele quer dizer isso? Ele pensa como a massa, como a maioria das pessoas, e não teve astúcia, certo? Então, esse item está correto. Lá no item 14, ele diz assim, ó. Dupin é irônico ao caracterizar a polícia parisiense como hábil no primeiro parágrafo, o que é comprovado pela crítica que faz no 5º parágrafo ao trabalho do delegado e de sua equipe, os quais, conforme Dupin, estão certos apenas num ponto. Então, ele faz uma crítica, dizendo lá que o trabalho do delegado e da equipe está certo em um ponto. Mas ele é irônico ao caracterizar a polícia parisiense como hábil, lá no primeiro parágrafo. Vamos voltar lá no primeiro parágrafo. Ele fala assim, ó, a polícia parisiense é extremamente hábil à sua maneira. Seus agentes são perseverantes, engenhosos, astutos e perfeitamente versados nos conhecimentos que seus deveres parecem exigir, de modo especial. Então aqui ele faz um elogio, ele fala bem da polícia parisiense e ele fala de maneira verdadeira. Não percebemos ironia nessa fala dele, tá? Aí ele continua lá, ó. Não tive dúvida de que efetuara uma investigação satisfatória até o ponto a que se chegou o seu trabalho, tá? Que eles não conseguiram, né, concluir o trabalho, mas ele acha que eles fizeram o melhor que eles podiam, que estava dentro das possibilidades dele. Então, eu não posso dizer que ele é irônico. Apesar da crítica que ele faz, ele fala de maneira verdadeira da polícia, quando ele faz esse elogio, ok? Então, este item está errado. Item 15. Na opinião de Dupin, a inteligência da polícia de Paris equipara-se à da massa, linha 34, que, conforme se insere do texto, é uma inteligência média. Nós vamos retomar a nossa leitura lá a partir da linha 26.
E se o delegado e toda a sua corte têm cometido tantos enganos, isso se deve a uma apreciação inexata, ou melhor, a uma não apreciação da inteligência daqueles com quem se metem. Consideram engenhosas apenas as suas próprias ideias e, ao procurar alguma coisa que se acha escondida, eles não pensam senão nos meios que eles próprios teriam empregado para escondê-la. Estão certos apenas num ponto, naquele em que sua engenhosidade representa fielmente a da massa. Mas quando a astúcia do malfeitor é diferente da deles, o malfeitor naturalmente os engana. Isso sempre acontece quando a astúcia deste último está acima da deles e, muito frequentemente, quando está abaixo. Não variam seu sistema de investigação. Na melhor das hipóteses, quando são investigados por algum caso insólito ou por alguma recompensa extraordinária, ampliam ou exageram seus modos de agir habituais, sem que se afastem, no entanto, de seus princípios. Então, o que acontece? Realmente, a equipe lá do delegado, ela acaba agindo de acordo com a massa. Ela pensa de uma maneira e ela busca da maneira como ela pensa. Ela não tem, o pensamento mais astuto de um malfeitor. Por isso, esse item aqui está correto. Tudo bem? Agora, vamos para o item 16 e o último da interpretação de texto. Item 16. O narrador discorda de Dupin com relação à opinião de que o fato de um ministro ser poeta é o que lhe permite raciocinar bem, o que fica evidente no último parágrafo do texto. Nós vamos voltar aqui, lá na linha 48, a partir da linha 48, para poder identificar essa resposta. Segundo o delegado, todos os poetas são idiotas e, neste caso, ele é apenas culpado de uma non distributio medii, ao inferir que todos os poetas são idiotas. Então, para o delegado, o ministro é um idiota, porque ele é poeta. E aí, o narrador, ele já pensa diferente. Ele fala assim, mas ele é realmente poeta? Perguntei. Sei que são dois irmãos e que ambos adquiriram renome nas letras. O ministro, creio eu, escreveu eruditamente sobre o cálculo diferencial. É um matemático e não um poeta. E aí, voltando lá na questão, o narrador discorda de Dupin com relação à opinião de que o fato de um ministro ser poeta é o que lhe permite raciocinar bem. O narrador não acredita que o ministro seja um poeta. Para ele é matemático, que adquiriu renome nas letras, escreveu, mas é matemático, não é poeta, certo? Então, esse item já está errado. Gente, para fazer essa resolução aqui desse exercício, para você entender, as ligações que eu fui fazendo diretamente, como eu disse, precisa ter feito aí a leitura do texto, Se você não fez, acompanhou as respostas, depois pega o material, dá uma lida no material em PDF que está mais claro, mais fácil a identificação que aqui no slide, que eu tive que diminuir bem, para poder caber, e aí você vai conseguir identificar direitinho essas respostas, tá? A interpretação é um pouco mais complicada da gente fazer aqui, sem essa troca, que a gente acaba não tendo na videoaula, tá? Quando o texto é mais longo, quando o texto é mais trabalhado, assim como é o caso deste, tá? Agora nós vamos partir para as questões de gramática que estão ligadas a esse texto. Julgue os itens relativos aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto. Item 17. Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos originais do texto, o seu sexto parágrafo poderia ser reescrito assim. Perguntei, entretanto, se ele era realmente poeta. Sabia que são dois irmãos e que ambos adquiriram renome nas letras. O ministro, acreditava eu, escrevia eruditamente sobre o cálculo diferencial. É um matemático, não um poeta.
Esse trecho, gente, tá aqui, ó, a partir da linha 53, ó. Ele escreve assim: mas ele é realmente poeta? Perguntei. Sei que são dois irmãos e que ambos adquiriram renome nas letras. O ministro, creio eu, escreveu eruditamente sobre o cálculo diferencial, é um matemático e não um poeta. A frase começa assim, gente, a frase inicial. Mas ele é realmente poeta? Perguntei. Este mais está ligado a esta oração. Ele é realmente poeta? Mas ele é realmente poeta? Perguntei. O que eu perguntei? Eu perguntei, mas ele é realmente poeta? E o que a gente tem na reescrita aqui? Na reescrita eu tenho, perguntei, entretanto, se ele é realmente poeta. Lá eu tenho o mais, que indica a diversidade, né? Indica oposição. Aqui eu tenho o entretanto. Se eu trocar mais por entretanto, ok. Só que a gente tem um detalhe. O que acontece? Eu coloquei o entretanto intercalado aqui, a posição dele original seria esta aqui, ó. Entretanto, vírgula, perguntei se ele era realmente poeta. O entretanto está ligado ao se ele era realmente poeta, assim como lá no texto, ou o entretanto está ligado ao perguntei? Aqui, o entretanto está ligado ao perguntei. Entretanto, perguntei se ele era realmente poeta, mas lá no texto tem mas ele é realmente poeta? Lá no texto, a adversativa está ligada à afirmação, à pergunta, né? Se ele era realmente poeta e não ao verbo perguntei, certo? Então, eu tenho correção gramatical? O texto está correto gramaticalmente falando? Tenho, porém aqui eu já tenho uma alteração no sentido original. O sentido não é o mesmo, tá? Além disso, aqui, gente, olha só, os verbos em destaque, sabia, acreditava, escrevia, né? Estão no pretérito imperfeito. Lá no texto, eu tenho verbo no pretérito o quê? Perfeito, perguntei. Então, aqui eu já tenho alteração de sentido, já não está no mesmo tempo verbal. Então, eu tenho aqui correção gramatical neste trecho, mas eu não tenho sentidos originais. Então, o item 17 está errado, ok? Vou apagar aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. Item 18. O pronome ele no trecho ele é apenas culpado de uma non distribuo med refere-se a o ministro? Isso lá na linha 51 e 52, o ministro estaria lá na linha 49. Então, vamos voltar lá no texto na linha 49. Para resolver esse item, nós vamos voltar à leitura lá na linha 47. Ele diz o seguinte: este funcionário, porém, se enganou por completo e a fonte remota de seu fracasso reside na suposição de que o ministro é um idiota, pois adquiriu o renome de poeta. Segundo o delegado, todos os poetas são idiotas e, neste caso, ele é apenas culpado de uma não distribuo média, ao inferir que todos os poetas são idiotas. Aqui, o ele refere-se a quem acha que todos os poetas são idiotas. Quem é essa pessoa? É o próprio delegado e não o ministro, tá? Então, essa é uma questão aqui de coesão, né, que faz a ligação do pronome com o substantivo ao qual ele se refere. E no caso, aqui, o ele não se refere ao ministro, refere-se ao delegado. Então, esse item está errado, ok? Agora, vamos para o exercício 19. Vou apagar novamente para ficar mais tranquilo para a gente responder. A correção gramatical do texto seria mantida caso a forma verbal compreenderá, lá na linha 42, fosse substituída por compreende, embora o sentido original do período em que ela ocorre fosse alterado. No original, o emprego do futuro revela uma expectativa de Dupin em relação ao seu interlocutor. Com o emprego do presente, essa expectativa seria transformada em fato consumado. Então, ele diz que no futuro o compreenderá
gera uma expectativa com relação ao seu interlocutor. No presente, dá a ideia de fato consumado. Então, vamos ver lá no texto, na linha 42. Lá na linha 42, ele diz, ó, você compreenderá agora o que eu queria dizer ao afirmar que se a carta tivesse sido escondida dentro do raio de investigação do nosso delegado. Então, você compreenderá é uma expectativa que se tem ao que será avisado, ao que será dito, ao que será pronunciado. Quando eu troco você compreenderá por você compreende, eu já estou dando certeza, é um fato consumado. E aí, esta alternativa está então correta, isso ocorre efetivamente, ok? Agora vamos lá para o item 20. Dados os sentidos do 6º parágrafo, é possível supor que na frase e ambas as coisas no 7º parágrafo está elíptico o trecho ele é logo após o e. Então vamos lá para o 6º parágrafo e ver se eu posso encaixar o ele é, se ele está elíptico após o e. No 6º parágrafo. Vamos lá, ó, ele diz assim, vou começar a leitura das frases finais do parágrafo anterior para a gente poder compreender bem. O ministro, creio eu, escreveu eruditamente sobre cálculo diferencial. É um matemático e não um poeta. Você está enganado, conheço-o bem e ele é ambas as coisas. Eu posso colocar o ele é aqui e vou continuar tendo sentido? Sim, e ambas as coisas quer dizer e ele é ambas as coisas. Ele é matemático e poeta, certo? Então, lá no item 20, eu posso colocar essa expressão e eu vou ter sentido mantido. Então, esse item está correto, tudo bem? Item 21. No trecho, ao procurar alguma coisa que se ache escondida, lá na linha 30 e na linha 31, o pronome que exerce a função de complemento da forma ache. Então, vamos lá, gente, voltar na frase. Na verdade, aqui eu não vou precisar voltar na frase, né? Que foi uma das poucas situações em que a banca acabou colocando a transcrição da frase aqui pra gente, ó, a transcrição da frase toda que é suficiente pra gente responder. No trecho, ao procurar alguma coisa que se ache escondida, o pronome que, ele vai exercer a função de complemento do ache? Vamos analisar. Aqui, esse que, ele tem o mesmo sentido que a qual. O que, o a qual, são pronomes relativos que vão estar retomando o substantivo coisa. Então, o que se acha escondido? A coisa. O que funciona, então, como um pronome relativo que retoma o termo anterior. E aí, neste caso, eu terei o que desempenhando a função de sujeito e não de complemento. Por quê? O que vai dizer aquilo que se acha escondido. O que é aquilo que se acha escondida? A coisa. O que não tem função de complemento, ele tem função de sujeito. Então, este item está errado, certo? Item 22, então, gente. A supressão do sinal indicativo de crase em a sua maneira, linha 2, manteria a correção gramatical do texto? O que acontece? Quando eu tenho um pronome possessivo, o uso da crase ele é facultativo. Se o uso da crase é facultativo diante de um pronome possessivo, se eu suprimir, se eu retirar a crase, eu terei manutenção da correção gramatical. Então, esse item está correto, certo? Agora vamos para o item 23. Feitas as devidas alterações de maiúsculas e minúsculas, o ponto e vírgula empregado logo após bem na linha 58 poderia ser corretamente substituído por 2 pontos, ou melhor, por ponto final.
Item 23. Feitas as devidas alterações de maiúsculas e minúsculas, o ponto e vírgula empregado logo após bem na linha 58 poderia ser corretamente substituído por ponto final? Vamos voltar então lá na linha 58. Aqui na linha 58 eu tenho, ó, como poeta e matemático, raciocinaria bem. Como mero matemático, não raciocinaria de modo algum. O que acontece, gente? Eu tenho aqui duas orações coordenadas assindéticas. São orações que estão juntas ali, né? Mas elas não têm um síndeto, elas não têm um elemento de ligação. A ligação está sendo feita pelo ponto e vírgula. Se são orações coordenadas, elas são orações que são independentes uma da outra. Uma não depende da outra para ter sentido. Então, se eu troco o ponto e vírgula por ponto, elas vão continuar tendo sentido isoladamente. Ó. Como poeta e matemático, raciocinaria bem. Como mero matemático, não raciocinaria de modo algum. Entenderam? Então, o sentido se mantém. Se o sentido se mantém, eu posso trocar ponto e vírgula por ponto aqui sem problema nenhum, porque são orações coordenadas assindéticas, certo? Agora, para finalizar, então, o nosso estudo, vamos lá para a questão 24. A supressão da vírgula empregada logo após a palavra algum manteria a correção gramatical do texto. Então, tem uma vírgula lá após o algum e a banca afirma aqui que a correção gramatical seria mantida se a gente retirasse. Vamos lá, então, voltar no texto. Lá na linha 59, fala assim, ó, não raciocinaria de modo algum e ficaria assim à mercê do delegado. Então, ela pergunta se a gente suprimir, ou seja, se a gente retirar essa vírgula, se a correção gramatical será mantida. Então, gente, para a banca CESP, eu posso utilizar a vírgula antes do e quando eu estiver ali ligando, né, orações coordenadas aditivas com o mesmo sujeito. Eu posso colocar a vírgula, como também posso não colocar essa vírgula antes do e. O uso dessa vírgula para a banca CESP é facultativo. Aqui no texto tem, ela pergunta se a correção será mantida se a gente retirar a vírgula, e a correção será mantida. Então, este item está correto, certo? Então, a gente termina aqui, gente, o nosso estudo. Espero que vocês tenham compreendido. Espero ter auxiliado aí um pouco mais na construção do seu saber. Desejo que você faça bons estudos e até a próxima.